Nos anos 90, muitos clássicos dos videogames surgiram e se tornaram franquias famosas e reverenciadas até hoje, principalmente no gênero terror. Alone in the Dark, de 1992, talvez seja o maior exemplo, um horror peculiarmente esquisito para a época que narrava a exploração de um personagem em uma mansão mal-assombrada. Futuramente veio a se tornar uma franquia famosa e longa, com umas 5 continuações. Já em 1996, Resident Evil, o primeiro, já vinha explodindo as cabeças da galera com um survival horror de zumbis espetacular e hoje uma das melhores franquias da cultura pop. Ambos os games, como foram sucessos inegáveis, obviamente ganharam uma adaptação para o cinema. Alone in the Dark não pode nem ser considerado uma bomba, porque ninguém lembra desse filme, mas ele foi lançado em 2005 e até o pó desse negócio foi destruído pelas críticas negativas e realmente é ruim de dar dor nos olhos. Já o Resident Evil, o hóspede maldito, obrigado pela tradução, foi um sucesso, teve 6 filmes, uns bons, como é o caso do primeiro, outros forçadões e nada a ver com o material original. Quer dizer, mais ou menos. E esse é um dos principais problemas das adaptações de jogos para o cinema. E em 1999, Silent Hill chegou aos Playstations, foi sucesso também, e logo foi adaptado para filme em 2006, quando o terror em Silent Hill chegou aos cinemas. Esse longa foi rasgado de elogios e até hoje é considerado uma das melhores, se não a melhor, representação de um game em uma produção cinematográfica. Eu sou o Wes do Cinemania e hoje que toquem as sirenes. Terror em Silent Hill chegou ao Cinemania. Lembrando que eu estou sempre no Facebook e no Twitter, batendo um papo de maníaco com o pessoal, pra quem quiser falar comigo e dar alguma indicação de filme pra review. Então, sem mais enrolação, se inteira. No final dos anos 90, fomos brindados com Silent Hill, um game de terror e exploração que trazia nas entrelinhas do enredo uma história bizarra que envolvia desde criaturas originadas de uma presença psicológica transcendental distorcida até pactos demoníacos. Uma trama complexa e cheia de nuances interessantes. Nem metade da história de todos os games foi adaptada no filme de 7 anos depois, mas o diretor, o Christopher Gans, junto aos roteiristas, conseguiu trazer toda a essência do que faz Silent Hill ser um local tão amaldiçoado e os personagens tão infelizes. Apesar de não ser a mesma coisa e a mesma trama, são diferentes, mas o visual dos monstros, dos personagens, o nome deles e a cidade são idênticos. Mas o game não interessa muito aqui, vou analisar o filme como produto único, sem ficar fazendo comparações, isso aí já não é a minha praia. A história de Silent Hill começa bem simples, mas no final dá uma complicada básica e fica meio ambíguo. Mas eu vou tentar explicar e em paralelo eu vou contando mais. Olha pra mim. Tô pegando fogo. O filme começa com uma mulher chamada Rose da Silva, que junto com seu marido Christopher procuram Sharon, sua filha, que sofre de um sonambulismo forte. Tão forte que frequentemente ela sai por aí à noite, vê coisas esquisitas, gritando um nome. O nome de uma suposta cidade chamada Silent Hill. Você está em casa. Silent Hill! Rose nem faz ideia do porquê Sharon grita esse nome no meio do seu estado sonâmbulo, mas no fundo ela tem alguma certeza de que precisa saber o porquê. Simplesmente assim, o filme começa. É em um gramado bonito que percebemos um detalhe que fará toda a diferença. Sharon pinta! Criança que pinta, que desenha, é sinal de que você tem que ter cuidado em seus movimentos a partir de então, senão a coisa vai feder bastante. Olha a cara dessa criatura. Sabe onde a gente vai? Então, do nada, Rose parte com Sharon à procura dessa tal Silent Hill, achando ela que faria o certo levando a menina para conhecer o lugar. Christopher só descobre isso porque vê no laptop uma busca no Google por cidades fantasmas da América. Silent Hill estava na lista e logo saberíamos o porquê. Rose estaciona em um posto de gasolina, tenta pedir informação sobre onde fica o lugar, lógico que ninguém fala nada que ajude. A estrada não vai mais pra lá. Mas isso não vai me impedir de levá-la até lá. Então, no meio de uma ligação
ligação com Chris, tentando explicar seus motivos, ela percebe uma policial rondando seu carro e sua filha. Por alguma razão, provavelmente por experiências passadas, essa policial suspeita de Rose com Sharon e segue as duas pela estrada. E antes de sofrer uma vistoria mais detalhada numa parada, Rose pisa fundo no acelerador e inicia uma fuga frenética rumo a Silent Hill. E como é de conhecimento geral, a estrada para Silent Hill costuma ser a mais traiçoeira e fantasmagórica possível, quando no meio de lugar nenhum, uma desgraça aparece no meio da rua do nada. Rose não obedece o primeiro mandamento das estradas fantasmas: passe por cima. Ela bate a cabeça e vai parar na tão misteriosa entrada da cidade. E detalhe, Sharon sumiu bonito. Sharon! Tem alguém aí? Sharon, querida. Silent Hill significa Monte Silencioso ou Colina Silenciosa. Nesse filme é uma cidade nublosa de interior tomada por uma neblina densa que sofreu um incêndio subterrâneo no passado, no qual matou todos os seus habitantes. A lenda diz que até hoje as cinzas do incêndio tomam o ambiente e que o local é completamente tóxico. Rose se vê perdida e sozinha nesse lugar e sem muitas opções a não ser procurar sua filha. Sharon! Sharon! Depois de uma passeada e alguns vultos misteriosos no que aparentava ser Sharon, a mulher escuta um barulho de sirene que ecoa por toda a cidade. Essa sirene é tão macabra que se tocasse em qualquer lugar, os pelos do seu corpo se arrepiariam um por um até chegar na ponta da sua cabeça e descer uniformemente até a virilha. Mas gente, quando uma sirene dessas toca em Silent Hill, é sinal de que você precisa acoplar a sua fralda e ficar em posição fecal. Porque, assim como nos jogos, uma espécie de mundo paralelo toma a cidade e afunda ela em um estado de inferno na Terra, com todo tipo de criatura vindo pra cima de você com sede de estupro. E é o que acontece. Rose é atacada por criaturinhas infernais, foge por uma porta, desmaia de emoção e acorda quando as coisas se estabilizam. Saiam! Ao tentar sair fora de Silent, ela descobre que a cidade está isolada por um vácuo na estrada. No mesmo momento, ela dá de cara com uma mendigona bizarra. Rose menciona a procura por Sharon, mas a mendiga cita que todas as pessoas de lá perderam seus filhos, incluindo Alessa, sua filha. Ela é sonâmbula, então precisamos ter cuidado, mas caso a veja, por favor. Não. É minha. É minha. Fique longe de mim! Rose volta ao seu carro, encontra alguns desenhos da menina e encontra também a policial, Eu disse pra colocar as mãos no volante. Meu Deus, o que está fazendo? que se chama Cybele Bennett. Policial Bennett pra base, câmbio. Ela acha que algemar a mulher vai adiantar alguma coisa, mas não. Logo, elas encontrariam mais desgraças, inclusive uma que vomita ácido na sua cara, a força a tirar o capacete e se revelar a própria Xuxa, que detona um monstro na bala. Olha, o filme é grande, tem mais de 2 horas e boa parte dele, no mínimo uns 40 minutos, são essas duas explorando Silent Hill. Rose encontra várias criaturas pelo caminho, uma das mais bizarras é a que aflora do banheiro, todo contorcido pelo que parece ter sido uma tortura, se rastejando e contaminando tudo ao seu redor. Tá acontecendo de novo. E claro, não poderia deixar de mencionar a melhor aparição do filme. A criatura tão horripilante quanto bizarra e mais icônica da série, Pyramid Head, o cabeça de pirâmide. No filme ele é chamado de Red Pyramid, pirâmide vermelha, que usa um capacete de tortura em formato piramidal, um facão maior que ele próprio e um avental de açougueiro. Apesar desse visual maligno, Pyramid Head na verdade é apenas um incompreendido pela sociedade. Tudo o que ele quer na vida é estuprar os seus colegas de trabalho na boa e sair por aí empalando pessoas. Só isso. Pyramid Head faz uma tentativa frustrada de matar Rose e Cybele numa espécie de usina, perfurando a porta e tentando agarrá-las, sempre com esses insetos ao seu redor.
Quando o mundo volta ao normal, entre aspas, as duas encontram uma garota chamada Anna, que revela uma marcação importante, que seria o símbolo de sua fé. Fé essa que será revelada no final do filme. Mais pra frente, Rose encontra uma garotinha majoritariamente parecida com Sharon, só que com um visual todo zoado. Onde está a minha Sharon? Olha pra mim. Tô pegando fogo. Novamente a sirene toca e as três correm para a igreja, onde Anna afirmava ser o melhor refúgio no mundo paralelo. É quando, para surpresa de Rose e Cybele, inúmeras pessoas surgem para se refugiar no mesmo convento. Quando o mundo paralelo surge, Pyramid Head aparece atrás de Anna, agarra ela, arranca suas roupas e em seguida toda a sua pele, sem fazer um mínimo de esforço. Dentro da igreja, as personagens dão de cara com uma espécie de seita, comandada por uma velha chamada Christabella. Ela foi sozinha ao playground do diabo. E nenhuma casa restou para eles. Não parece, mas a história do filme é bem complexa e vai muito além do que eu contei até aqui. E não, o filme não mastiga nem um pouco pra você, e realmente exige bastante do espectador entender o funcionamento do mundo de Silent Hill, até mesmo pra quem já tem um conhecimento prévio. Eu mesmo tive que dar uma pesquisada depois pra entender com mais clareza qual a do roteiro. Os personagens são ótimos. Rose e Cybele tomam as melhores decisões durante as fugas e tentam ao máximo entender o que tá acontecendo. E tudo isso poderia ser furado. Afinal, por que elas não saem correndo dessa cidade? Não dá, justamente porque a estrada não existe mais. E Rose precisa achar a criança. Afinal, é a filha dela. Todas as pontas são amarradas e pra tudo tem uma explicação. As atuações são ótimas. Radha Mitchell como Rose é perfeita, passa toda a fragilidade que a personagem necessita. E a Jodelle Fairland como Sharon e as suas várias facetas é mais ou menos. Em caso 39 ela já tá bem melhor, mas ainda perde feio pra Isabelle Fuhrman de A Órfã, no quesito criança do capeta. O visual do filme, como eu já comentei, é maravilhoso e lembra a estética da cidade nos games em tudo, principalmente quando corta pro mundo paralelo. A trilha sonora é espetacular e é idêntica à original. Nesse quesito, o diretor acerta de olhos vendados. A minha única crítica negativa, que na verdade eu creio que seja proposital do roteiro, é que ele é arrastado. Tem muitas cenas que são enfadonhas mesmo. E por que seria proposital? Porque a exploração nos jogos é fundamental e Christopher Gans quis manter esse clima. Por isso, Rose e Cybele andam por todos os locais de Silent antes de encontrar a igreja, e também para preparar o terreno com todo cuidado para toda a explicação final. Compreendendo isso, não considero como um ponto fraco do roteiro, mas talvez para muita gente o filme se torne realmente enfadonho. Mas enfim, vamos para a revelação principal antes que o review fique mais longo que o próprio filme. Em uma última tentativa desesperada de encontrar Sharon, Rose e Cybele adentram em um hospital, e em um dos quartos a criança estaria. Cybele, ajudando Rose, se entrega a Christabella após a véia ver a foto de Sharon e dizer que se parece com a tal Alessa. Bruxa! A filha dela se parece com Alessa. Acha, garota. No meio do caminho, Rose ainda encontra as enfermeiras, também criaturas icônicas de Silent. Aqui elas são atraídas pela luz. Passando entre elas e fugindo, Rose corre e entra em uma porta com uma luz branca. Ao acordar, escuta uma voz de criança que diz que a recompensa por ter chegado até ali é a verdade. E que verdade bizarra! Presta atenção para não se perder. Você conseguiu. Sua recompensa é a verdade. Tudo começa quando uma garotinha chamada Alessa, que não é a Sharon em si, apenas idêntica, é considerada uma bruxa pelas pessoas da cidade. Isso porque ela não tinha pai. Dahlia, a mendigona que aparece lá atrás, a mãe de Alessa, praticou fornicação com um homem, fez sexo sem estar casada. E isso, segundo Christabella, trouxe a impureza para o mundo. Logo, Alessa era uma criatura impura aos olhos da Ordem e fruto do pecado. A Ordem era o grupo de infelizes
aprendizes que seguiam as ordens de Christabella cegamente e que acreditavam em todas as suas profecias e práticas religiosas. É revelado então que a garotinha que falava com Rose a conduziu em todos os locais que elas passavam, na escola, no hospital e etc. Por isso, toda aquela andança na primeira metade do filme. Christabella então impôs que Alessa deveria ser sacrificada e queimada viva, assim restaurando a pureza e a inocência. Dahlia apenas permitiu isso acontecer porque era uma fanática religiosa assim como os outros. No meio desse ritual macabro, por influência do diabo, provavelmente, ocorre um acidente com a churrasqueira que Alessa estava sendo assada com todo carinho. E assim, pega fogo em tudo e realiza aquele acidente tóxico. Depois disso, Alessa, a pequena Alessa, incrivelmente não morreu, mas quase. Ela apenas foi incinerada e completamente deformada. Os policiais de Silent ajudaram a coitada, a levaram pro hospital e lá trataram dela, ou pelo menos tentaram. Alessa entrou em profunda agonia. O sofrimento da menina era tanto que o ódio dela por aquelas pessoas cresceu de maneira incomensurável, e isso atraiu o próprio capeta, que no caso é a versão sombria de Alessa que falava com Rose. Alessa faz um pacto com essa entidade para poder realizar vingança e assim dando origem a Dark Silent Hill. O mundo paralelo não é nada mais do que a vingança de Alessa, onde todos aqueles que abusaram dela de alguma forma seriam castigados. Alessa depois se divide em duas entidades, a parte má, que era a que Rose perseguiu o filme todo, e a parte boa, Sharon, filha adotada de Rose. Por isso, Sharon sofria de sonambulismo, constantes pesadelos e gritava o nome da cidade. É basicamente isso. Lembra quando Rose bate a cabeça no carro, depois da Dark Alessa aparecer na estrada? Pois é, nesse momento, Rose e Cybele, posteriormente, morrem de verdade. Tudo que acontece dali pra frente é uma espécie de limbo em que o espírito delas ficaram aprisionados. Por isso, o vácuo na estrada e por isso, no final, quando Christopher tenta se comunicar com Rose, ele não consegue. Rose chega em casa, mas Chris não a encontra, apesar deles estarem no mesmo ambiente, justamente porque ela é um espírito agora. Doido, né? Todos os monstros de Silent são projeções da mente de Alessa e, segundo Gans, o diretor, são os detratores da garota sofrendo punições. Aqueles monstrinhos do começo são as crianças que chamavam Alessa de bruxa no convento. O homem contorcido do banheiro foi um zelador que abusou dela. As enfermeiras são as do hospital em que Alessa foi tratada. A sirene macabra que toca na cidade são projeções das frequências sirenes de ambulância do hospital em que ela ficou internada. E o Pirâmide Head do filme é o mais difícil de interpretar. A minha teoria é de que ele representa a ordem que sacrificou Alessa, com o capacete e os insetos representando a alienação das pessoas e seu facão a imposição do grupo religioso. Mas isso é meio ambíguo. Terror em Silent Hill é um filmaço absurdo que ganha muito quando se analisa o roteiro a fundo e compara com os games. É profundo, é macabro e é fiel à fonte em todos os sentidos, tornando ele uma das melhores adaptações até hoje. Em 2012 ganhou uma continuação, o Silent Hill Revelations, filme que usou e abusou do 3D para enfiar jumpscare na nossa cara. Apesar de esteticamente ser ainda mais fiel, eu já acho bem forçadão, não gosto muito não. O que vale a pena mesmo é o primeiro, que é rico em detalhes e é um terror psicológico magnífico, que não se vê com tanta frequência no terror contemporâneo.